528 Como a senhora X havia descoberto sozinho o método há muito por mim empregado da imaginação ativa, pude ligar a problemática em curso justamente no ponto indicado pelo quadro, que ela está detida no inconsciente e espera de mim a ajuda mágica de um feiticeiro. Uma vez que seu conhecimento psicológico referente a interpretações possíveis a punha a par das interpretações viáveis, não foi preciso nem mesmo um piscar de olhos compreensivo, para trazer à luz o subentendido da vara mágica salvadora. O simbolismo sexual que tem importância máxima para muitos temperamentos ingênuos não significava para ela nenhuma descoberta. Ela tinha chegado ao ponto de saber que em seu caso uma tal explicação, por mais verdadeira que fosse em outros casos, não tinha significado algum. Ela não queria saber como uma libertação em geral seria possível, mas sim como e de que modo uma libertação poderia realizar-se em seu caso. Eu o sabia tão pouco quanto ela. Sei apenas que tais soluções só são possíveis por um caminho individual, imprevisível. Não podemos conjecturar acerca dos caminhos nem dos meios de chegar a eles e muito menos sabê-los de antemão. Tal saber é coletivo, baseado na experiência da média e pode ser totalmente inadequado e mesmo incorreto no caso individual. E se além do mais levarmos em conta a sua idade, é melhor desistir de início de soluções pré-fabricadas e de oferecer verdades genéricas que a paciente conhece tão bem quanto o médico. Uma longa experiência ensinou-me a renunciar em tais casos a todo saber por antecipação, a fim de dar passagem ao inconsciente. A vida instintiva já atravessou tantas vezes sem perigo algum a problemática dessa idade, de modo que podemos presumir com segurança que os processos de transformação, os quais possibilitam esta passagem, já estão há muito tempo preparados no inconsciente, apenas esperando um momento para entrar em ação. 529 No desenvolvimento do caso, até então, eu já havia observado como o inconsciente se utilizara da falta de habilidade pictórica para fazer valer suas próprias insinuações. Não me havia passado despercebido que os blocos de pedra se tinham transformado em ovos subrepticiamente. O ovo é um germe de vida, dotado de um alto significado simbólico. Não é apenas um símbolo cosmogônico, mas também é filosófico. No primeiro caso, trata-se do ovo órfico, o começo do mundo; no segundo, do ovum philosophicum da filosofia medieval da natureza, ou seja, do vaso do qual surge, ao final da opus alchimicum, o homunculus, isto é, o anthropos, o homem espiritual, interior e completo, na alquimia chinesa, o Shenzhen literalmente, o homem completo. 530 A partir dessa insinuação eu já podia ver a solução prevista pelo inconsciente, isto é, a individuação, pois é este processo de transformação que solta o ser humano da prisão no inconsciente. Trata-se de uma solução definitiva, em relação à qual todos os outros caminhos se comportam apenas de modo auxiliar e provisório. Esta conclusão que inicialmente guardei só para mim me aconselhava a ser prudente. Recomendei por isso à senhora X que não parasse na mera imagem fantasiosa do ato de libertação, mas que tentasse representá-lo pictoricamente. Não podia imaginar como seria essa representação e era melhor assim, porque de outro modo eu teria posto a senhora X em caminhos falsos por mera solicitude. Ela achou esta tarefa muito difícil por causa de suas inibições no tocante ao desenhar. Aconselhei-a por isso a contentar-se com o possível e a fazer uso de sua fantasia, a fim de contornar as dificuldades técnicas. O objetivo deste conselho era trazer o máximo de sua fantasia para o quadro, pois o inconsciente obtém desse modo a melhor ocasião de revelar seus conteúdos. Sugeri também que não tivesse receio de utilizar cores fortes, uma vez que eu sabia, por experiência, serem as cores intensas as prediletas do inconsciente. A partir disto ela criou um novo quadro. Quadro 2. 531 Novamente os blocos de pedra, as formas redondas e pontiagudas, os primeiros não são mais ovos, mas rotundidades perfeitas, e as últimas têm na ponta uma luz intensa. Uma das formas redondas distingue-se pelo fato de um raio dourado removê-la ao explodir. Não há mais feiticeiro, nem vara mágica. A relação pessoal comigo parece haver desaparecido. O quadro representa agora um processo de natureza impessoal. 532 Enquanto a senhora X pintava esta imagem, fez uma série de descobertas. Antes de mais nada, ela não tinha consciência da imagem que pintaria.
Tentou novamente imaginar a situação inicial, a praia cheia de pedras e o mar são provas disso. Os ovos, porém, transformaram-se em esferas ou círculos abstratos e o toque mágico torna-se um raio que atravessa seu estado inconsciente. Com essa alteração, ela reencontrou o sinônimo histórico do ovo filosófico, isto é, o rotundum, o arredondo, a forma originária do anthropos. Esta ideia é associada, desde os tempos mais remotos, ao anthropos. Da mesma forma, de acordo com a antiga tradição, a alma tem uma forma esférica. O monge Cesário de Esterbache diz que ela não é apenas semelhante à esfera da lua, mas também provida de olhos de todos os lados. Voltaremos adiante ao tema da polioftalmia. Seu relato refere-se provavelmente a certos fenômenos parapsicológicos, as esferas de luz, isto é, luminosidades globulares consideradas como almas nas regiões mais afastadas do mundo, com notável unanimidade. 533 O raio libertador é um símbolo que Paracelso e os alquimistas também utilizam com a mesma finalidade. A vara de Moisés que fende a rocha, fazendo por um lado jorrar a água da vida, transforma-se por outro em uma serpente, o que pode estar no fundo desta imagem. O raio significa uma mudança inesperada e subjugante da condição psíquica. 534 Ao espírito do raio a corresponde à grande vida onipotente a tal como disse Jacob Boehme. Pois quando batemos na parte aguda da pedra o espinho amargo da natureza se aguça, irritando-se ao extremo, pois a natureza rompida em seu ponto agudo, faz com que a liberdade apareça como um raio. O raio é o nascimento da luz. Ele tem o poder da transformação. Boehme diz o seguinte: se eu pudesse compreender o raio em minha carne, tal como é, vejo e reconheço, poderia transfigurar meu corpo através dele, do raio vem a luz da majestade, de modo que meu corpo não se assemelharia mais ao do animal, mas aos anjos de Deus. Em outra passagem o mesmo autor diz, e da mesma forma, o raio da vida arrebenta em meio à força divina, lá onde todos os espíritos de Deus recebem sua vida e se regozijam, etc. Acerca do espírito da fonte de Mercúrio, Boehme comenta que ele surge no afogo-raio. Mercúrio é o espírito animal a que sai do corpo de Lúcifer nos salitres de Deus como uma serpente ígnea, saltando de seu buraco, como se uma belemnite de fogo conduzisse a natureza de Deus ou uma serpente, contorcendo-se, enraivecida pretendesse despedaçar a natureza. Do mais íntimo nascimento da alma, o corpo animal receberia apenas um rápido olhar como se relampejasse. O nascimento divino triunfante dura em nós, seres humanos, só o tempo de um relâmpago, por isso, nosso conhecimento é fragmentado, em Deus, porém, o raio é imutável e, portanto, eterno. 535 Neste contexto quero mencionar algo que Boehme associa ao raio. Trata-se da quaternidade que desempenhará um papel importante nas pinturas que se seguem, quando o raio é encerrado e aquietado nas quatro qualidades, ou nos quatro espíritos, o raio ou a luz fica no centro como um coração. Quando a mesma luz do meio ilumina os quatro espíritos, as forças deles ascendem na luz e tornam-se vivas, amam a luz, isto é, recebem-na e dela engravidam. O raio ou a vara, ou o coração que é gerado nas forças permanece no centro, e isto é o Filho. E este é o verdadeiro Espírito Santo, que nós, cristãos, honramos e adoramos como terceira pessoa da divindade. Em outra passagem Boehme diz, quando o raio de fogo atinge a essência escura, um grande terror se apossa do fogo frio, como se morresse e se tornasse impotente, mergulhando em si mesmo. Mas agora o raio traça-o em sua ascensão, abarcando todas as propriedades, pois aqui o Espírito surge na essência e assim se estabelece, e se tu aqui tiveres entendimento não deves perguntar mais nada, trata-se de eternidade e tempo, e Deus em amor e ira, e também céu e inferno. A parte inferior é o primeiro princípio e é a natureza eterna na ira enquanto o reino da escuridão habitando em si mesma, e a parte superior, com essa figura, é o salitre, o superior acima do círculo é o reino da glória, o qual no terror do reino da alegria, na vontade do gozo livre procede do fogo no brilho da luz, na força da liberdade, e o mesmo espírito água, é a corporalidade do gozo livre, e no qual o fulgor faz uma tintura do fogo e da luz, como um verdejar e crescer, e uma manifestação das cores do fogo e da luz.